Olá, eu sou o Rogério Bon e estamos juntos novamente no programa Negócios de Família, sempre aqui pela TV Cidade de Farroupilha. Neste programa, nós tratamos desse tema tão importante para todos nós, os negócios dentro do ambiente da família ou as famílias empresárias, sempre conversando com profissionais que têm experiência na área de gestão, na área de negócios, consultores, gestores e também empresários vinculados a este ambiente das empresas familiares. Nosso convidado hoje está lá no sul do estado do Rio Grande do Sul, na bela cidade de Pelotas. É o administrador Renato Oliveira. Renato, muito obrigado por estar aqui com a gente no programa Negócio de Família. Olá, Rogério. Quando eu vou conversar contigo, estou à disposição aí para nós bater um papo. O administrador Renato é uma pessoa que tem uma experiência muito grande, tanto na área privada como na área de ensino. Hoje ele é presidente da APAP, Associação dos Profissionais de Administração lá de Pelotas. É presidente do Rotary Club de Pelotas, o Pelotas Oeste, um dos Rotary Clubes lá da cidade de Pelotas. E tem uma trajetória muito bacana, que eu vou pedir, Renato, se tu puder contar um pouco da tua trajetória para os nossos telespectadores, por favor. Olha, uma trajetória, o que eu posso te contar é o seguinte: eu sou administrador, tá? Administrador, formado pela Universidade Católica de Pelotas. É, tive uma trajetória muito grande, já estou quase na terceira idade, sou um idoso já, né? Mas ativo, continuo ativo. Faz 5 anos que eu iniciei a minha aposentadoria, mas com uma característica. Tipo assim, antes de aposentadoria, eu fiz uma listagem do que eu iria fazer depois de aposentado. Porque essa ideia de aposentado é muito relativa. Quem tem essa idade é muito interessante. É o seguinte, não façam essa de tô louco para me aposentar, aí eu não vou fazer nada. Não é por aí que acontece a coisa. A gente que é ativo a vida inteira, tu não pode assim, a partir de agora não faço mais nada. Não existe isso, tá? Hum. Então, primeiro, eu diria o seguinte, ó, programa uma atividade, claro, aí com menos intensidade, e aí fazer principalmente aquilo que tu gosta, que te dá prazer, né? Que seja prazeroso uma atividade. E aí, quando eu me aposentei, comecei pelo fim a minha trajetória. Quando eu me aposentei, eu procurei achar, identifiquei, continuar com a minha vida profissional em prol da minha profissão, que é a administração, através da Associação dos Administradores, onde eu lidero um grupo de administradores que a gente desenvolveu nas relações ao longo dessa vida profissional, e também me dediquei a uma parte filantrópica, que é o Rotary, né? O Rotary, eu já fazia parte, assim, nas reuniões periódicas, mas no momento que eu parei de trabalhar, entrei de cabeça mesmo para o Rotary. Já em 8 anos de Rotary, já é a segunda vez que eu assumo a presidência do Rotary. Tinha sido já em 2017, 18, agora 23, 24. Mas a minha vida profissional começou lá nos anos 70, né? Às vezes falar com gente mais nova, anos 70, pô, mas para um pouquinho, muito longe. Mas a gente que já tem uma certa idade, não, é ali um pouquinho atrás do que a gente iniciou a vida. Eu me formei em administração de empresas, né? Na Universidade Católica. Em seguida, já comecei a exercer a minha atividade como administrador. Eu fui formado em 73, em 74 já assumia como administrador na Universidade Federal de Pelotas, então ainda regime não estatutário. Como administrador, fui o primeiro administrador a ser contratado pela Universidade Federal de Pelotas, mas tive um ano só na universidade. Não me senti muito à vontade no serviço público, recebi uma proposta de uma empresa de expansão aqui em Pelotas, na área de produtos agrícolas, e saí da universidade e fui para fazer empresa. Tive lá uma trajetória muito grande, inclusive tive fora por 3 anos no Centro-Oeste, na gerência de uma filial, né? E tive por 10 anos nessa empresa, até que resolvi fazer a minha vida própria e criei uma empresa na área, né? Na área de defensivos agrícolas, onde eu tive 15 anos com essa empresa aqui em Pelotas. Paralelo a isso, né, a Universidade Católica, o curso da Universidade Católica de Pelotas tinha uma característica, não havia naquela época essa questão de mestrado, doutorado,
os professores eram profissionais que atuavam na área, né? E eu, na época, era gerente de vendas aqui nessa empresa, em Pelotas, e fui convidado para ser professor de vendas, marketing, né? Mas era assim, era como eu dizia assim, um bico. Eu ia lá um dia, dois por semana na universidade, porque eu estava sempre a mil, né? Viajando, inclusive, todo o Brasil, inclusive na América do Sul. Nós tínhamos, essa empresa tinha exportação, e eu dava minhas aulinhas de bico. Até que aí em 96, por aí, eu já estava com 15 anos de empresa, tinha sofrido muito com aqueles planos econômicos, início da década de 90, enfim, a minha empresa não estava muito feliz com a minha empresa e recebi uma proposta da universidade para me dedicar mais intensamente, fazer mestrado, na época eu já estava com 50, fiz mestrado com 50 anos, para poder ter um futuro maior na universidade. Enfim, aí resolvi dar uma virada, vendi a minha empresa com um sócio que eu tinha menor e fui ser professor profissional, tá? E trabalhar com consultoria. Então, mudei uma virada ali em 96, 97. Até que eu fui fazer o mestrado, terminei o mestrado em 2000, e assim, em seguida, assumi umas funções interessantes na universidade, fui diretor de área, e até proreitor do Instituto em determinado momento. Tá? E vim dando aulas, né? A minha área é uma área mais especialista de marketing, né? Até 2016, quando me afastei da universidade. E aí me dedicando, como eu falei no início, né? Me dedicando a atividades que me sejam prazerosas nesse momento da minha vida. A gente teve a felicidade de. Eu tive a felicidade de conhecer o professor Renato, o administrador Renato, aí no universo do Conselho Regional de Administração, em atividades vinculadas também à docência em Pelotas, sem dúvida, uma contribuição muito grande aí que o Renato vem trazendo para a questão da administração, da gestão. Então, eu quero explorar um pouco esse ponto, Renato, porque tu tiveste a tua empresa por bastante tempo e ao longo da tua atividade como docente, certamente, muito contato com alunos de diferentes áreas, né? As empresas familiares, muitas vezes, elas têm na sua composição pessoas que são colocadas em determinados cargos por serem familiares e não necessariamente por terem capacitação. Quer dizer, é o filho que é trazido para trabalhar numa determinada área porque ele é filho e não porque ele é capaz ou tem competência naquela área. Tu percebes que existe uma necessidade de aprofundar a capacitação, a preparação das pessoas que estão dentro do contexto das empresas familiares? Olha, a melhor coisa que tem é a gente ter sucessores, né? Uma atividade profissional como essa. Eu vou te dar dois exemplos, tá? Eu, logo que saí dessa empresa grande, Marcatório, tive uma passagem por uma empresa menor, onde eu comecei como consultor e, ao titular da empresa, me convidou para ser sócio. Né? E eu entrei como sócio, tive um ano só, e juntos eram duas pessoas. Né? E eu acabei saindo, depois de um ano de consultoria, de sociedade nessa empresa de produção agrícolas, eu resolvi fazer uma empresa chamada Solo Sul. Me afastei e deixei no meu lugar lá um aluno que eu estava orientando com o de curso e mais o outro só. O que aconteceu? Em seguida, eu fui para fazer a Solução e esse meu ex-sócio fez uma outra empresa. O nome até parecido, né? A empresa era Solusul, dele era Polisul. Tá? E, e aí nós seguimos, cada um fomos concorrentes no momento, assim, né? E, e eu segui com a Solusul, né? E eu tenho uma filha, Renata, que na época, ela estava estudando comunicação e se formou em comunicação. Que, E aliás, eu já foi quero. entrevistada aqui no programa Negócio de Família também, falando sobre marketing. Isso. Então, o foco dela ela é mais comunicação. Eu trouxe ela para dentro. Inclusive, a carteira dela, a primeira assinatura da carteira profissional dela foi feita na minha empresa. E eu queria que ela seguisse, seguisse meus passos, né? Mas a Renata sempre demonstrou que ela não era muito ligada à parte comercial, assim, né? Aquela questão do marketing. O marketing tem duas fontes, né? Outro vem das vendas, que é o meu caso, outro vem da comunicação. Ela era muito comunicação e pouco venda, né? E eu não senti nela, e ela mesma declarou mais uma vez que ela não tinha, assim, muita vocação para tocar comigo, né? Quem tocava comigo era a minha esposa. A minha esposa tinha uma experiência de solteira ainda na área de, de controle de estoque, de caixa. Ela era
quando solteira, ela entrou comigo como sócia. Na verdade, a firma, e ela tinha muitas. Então, era a minha mulher e a minha filha entrando, assim, né? Mas a minha mulher, ela me acompanhou todo o tempo, né? E a Renata, em seguida, levantou o voo. Eu vou fazer uma agência. Não quero, vou fazer uma agência de publicidade. E ela começou, em seguida, que se formou em comunicação, fez uma agência de publicidade. E depois resolveu, vou para Porto Alegre fazer uma pós-graduação. Então, eu fiquei, aquela ideia de sucessão familiar ficou meio para o segundo plano, né? E ela seguiu a vida dela. Sempre tivemos muito em comum, porque a gente se encontra no marketing de duas fontes, né? E esse é uma história para contar. E aí minha empresa acabou, chegou, de repente, eu lá com 15 anos de empresa, recebi uma proposta na área do ensino, achei por bem sair fora. Né? Tá, deu. Não tem que me suceda, já estou cansado um pouco do comércio, vou me dedicar. Foi o que eu fiz, e foi muito bom mesmo, foi me dedicar ao ensino já com experiência de vida profissional, experiência de empresa grande, experiência e eu passei muito tempo, né, dando as minhas aulas a partir daquilo que eu tinha vivenciado. Era muito bom, minhas aulas eram muito práticas, né? E esse é um exemplo. O outro exemplo que eu vou te dar, que é da Polisul, que era o meu parceiro lá, ele fez a Polisul. E ele fez a Polisul juntando com esse, ele não era formado, ele era formado em técnico agrícola. Aí ele pegou o administrador, que eu deixei lá no meu substituto, e fizeram uma empresa. Bom, para ter uma ideia, ontem, que é a Associação dos Profissionais de Administração entregou o prêmio aos destaques, e um destaque foi esse cara, dono da Olha só. Polisul, hoje uma empresa de destaque no estado, eles são de Pelotas, eles são, eles têm filiais lá na zona oeste, tem 4 filiais em São Borja, tudo lá, em São Borja, lá naquela zona, não, e agora estão abrindo mais uma filial. E um detalhe, o filho dele, que hoje é o braço direito dele, passou pela universidade e foi meu aluno. Olha E só. aí, Que junto coincidência. com outro administrador, que é o sócio dele, que é o que ficou no meu lugar. E a empresa é uma empresa de destaque, destaque mesmo, uma grande empresa, ele recebeu hoje, ontem a homenagem, a apresentação dele foi fabulosa e ele destacou muito essa questão da família, do filho, que é o braço direito, o guri é bom mesmo, o guri deve ter, não tem 30, deve ter 30 anos, poucos anos, o guri é bom, e ele dizendo que hoje ele só está no conselho superior da empresa e o filho que está tocando. Nota, são dois caminhos que em dado momento estavam juntos, né? E de repente não tomou um caminho, tomou outro. Então, eu acho que é uma questão assim de realmente, puxa para o meu lado, é claro, tu tem que estudar com uma empresa, tu quer que tenha assessores, tu tem que encaminhar. Agora, tem uma coisa, as cabeças da juventude, cada um tem a sua maneira de pensar. Eu tenho um caso muito emblemático, assim, quando eu tinha minha empresa, eu acabei tendo um amigo muito bom, e o cara, além de ele ter muito campo, gado, plantação, ele também casou com alguém que tinha a mesma característica, ele tinha, assim, uma quantidade enorme de campo. Ele tem 4 filhas. Eu acompanhei, assim, né? E as filhas foram, uma foi ser médica, outra foi ser dentista, outra foi ser administradora, e todas foram embora de Pelotas. E ele chorava no bom sentido. Pô, 4 filhas, um genro que fosse agrônomo, veterinário, que eu queria para tocar meu negócio. Eu perdi depois o contato com ele, né? Mas, nota, quem é que tocaria o patrimônio dele? Né? Ele não tinha, e tinha 4 filhas, tem, né? Então, tem que ter, preparar, mas tem que obedecer e tem que considerar a vocação de cada pessoa. De repente, a filha dele não quis ser veterinária, casou com um advogado, entendeu? Então, não tem essa vocação. Tem que respeitar. Tem que encaminhar, no caso desse meu amigo da empresa que foi homenageado, ele encaminhou o filho, como aluno já se destacou, era um bom aluno, e está tocando a empresa. Que bom! Por isso que a empresa está em crescimento, desenvolvendo. E eu tenho certeza que se ele ficar afastado da empresa, o filho toca bem, a empresa tem uma equipe boa,
Se houver né? preparo e interesse, são duas coisas importantes, né? Porque às vezes a pessoa tem interesse, mas não está preparada. E às vezes a pessoa está preparada, mas não tem interesse. Tem que juntar essas duas coisas para poder dar continuidade. Exatamente. Exatamente. Tem que obedecer, tem que seguir alguns critérios, mas antes de mais nada é tu motivar. Talvez o interesse seja uma questão de motivação, de relação Uhum. pai-filho, pai-filha, e tu ir motivando, mostrando o caminho. Às vezes é uma questão de sinergismo, né? Entre o dono da empresa e o possível herdeiro, né? É por aí que eu Mas imagino. nessa linha, Renato, tu comentaste, é um ponto importante, a tua trajetória dentro da docência, né? Comentaste que tu fosse professor da Universidade Católica durante muitos anos, tanto na graduação, pós-graduação e também em outras instituições aí em pós-graduação. E tu colocaste também que uma das coisas que diferenciava no período que tu estavas atuando era a tua experiência de mercado. Muitas vezes a gente vê os alunos comentando em sala de aula, mas na prática a teoria é diferente. E por vezes o professor não tem argumentos de uma gestão que ele exerceu dentro de uma empresa, dentro de algo num chão de fábrica, para poder trazer argumentos para isso. Tu considera realmente que a prática é um dos diferenciais, além da teoria, para fazer um profissional mais qualificado? Olha, pela minha trajetória, como eu digo, eu saí da prática para ser professor. Uhum. Primeiras aulas, eu não preparava aula, eu ia para a aula conversar com os alunos e contar o que eu fazia, né? Então, por assim dizer. E a característica do curso de administração da Universidade Católica, que foi um, um dos principais cursos, os primeiros cursos a ser fundado no Rio Grande do Sul, o primeiro foi no interior, estou falando, né? Santa Maria, depois nós aqui, em 1969, eu já em 70 entrei para o curso, mas eu comecei a trabalhar com 15 anos, eu já, com 16 anos eu já era estoquista, com 18 anos eu era caixa, entendeu? Então eu comecei com uma vida profissional muito cedo e na prática, né? E como professor, eu sempre dei valor a isso aí. E a universidade deixava muita gente, pelo jeito dela ser, né? A universidade, assim, como é que ela selecionava o professor? Graduados, primeira coisa, graduados em administração. Bom, eu preciso de um gerente financeiro, aliás, um professor da área financeira. Quem é um gerente financeiro aí que está bem no mercado? E ela convidava. Eu entrei na universidade assim, fui convidado porque eu era gerente de venda dessa empresa que eu trabalhava. E eu sempre dei valor a isso. E depois eu fui me envolvendo mais na universidade, fui coordenador de curso, e sempre o currículo da administração, sempre eu procurava botar muita coisa prática. Dava um valor muito grande. A gente tinha estágio profissional. Nota, depois de muitos anos voltou o estágio profissional agora, né? Uhum. É, verdade. Mas nós tínhamos como forte ponto o nosso estágio profissional, que era uma orientação, e o detalhe, os orientadores que eram mais procurados eram exatamente aqueles professores que tinham uma certa experiência para passar para o aluno. Eu, graças a Deus, eu tinha fila de alunos querendo que eu orientasse, sempre fui, pela área que eu trabalhava, que era de marketing e vendas, era uma área muito procurada. Pelotas tem uma característica muito de comércio, serviço, né? Eu era sempre bem procurado. Por quê? Porque eu mostrava sempre era uma coisa para ser, tinha que ir para dentro da empresa, fazer uma avaliação, fazer um diagnóstico, propor soluções. Em resumo, o trabalho era assim, né? Não Uhum. era falar, não era para dentro, não precisava ir para dentro da empresa trabalhar. Ele tinha que ir lá e ser um. Eu implantei no curso disciplina de consultoria, né? Então, o que faz, na época? Fazia uma disciplina de consultoria, toda a parte de teoria, eu dava essa disciplina, toda a parte de teoria, terminava, e aí nessa disciplina ele tinha que já escolher uma empresa, né? E terminava a disciplina com um diagnóstico, Aham. né? E ele entrava num estágio, no outro semestre, para aplicar e implantar aquilo que ele identificou no diagnóstico, né? Através do planejamento estratégico e tudo mais. Isso foi assim, eu diria, teve um grande marco aí, tu sabe disso, em 96, quando a nova lei de direitos e bases, foi quando foi iniciada a proposta de mestrado, doutorado, não que não tivesse Uhum. antes, mas começou a ser exigência da universidade, né? Sim.
E ali, então, a universidade começou a trazer mestres, doutores para a universidade, e pegou os que estavam lá, no meu caso, ó, a gente fazer mestrado, doutorado, porque a tendência é que a universidade não, não, não venha a manter professores que não tivessem titulação. Então, aí, o que, que aconteceu a partir daí? Só entraram mestres doutores. Nem tantos, e aí começou a dar uma mudancinha de um perfil, nem tantos tinham experiência como estavam lá anteriormente. Começa a chegar cientistas da administração. Nós contratamos um doutor em administração, formado na URGS. O cara quase que fez uma revolução. Nós temos muitos atritos entre ele, porque ele defendia a cientificidade da administração e eu defendia, olha aqui, ó, a graduação, nós tínhamos uma certa, mas eu consegui levar. A gente tira o seguinte, olha, o graduado de administração está sendo formado para o trabalho, ele tem que saber ir para a empresa trabalhar. Se o cara tem vocação científica, então ele termina o curso de graduação, vai fazer mestrado, vai fazer doutorado, enfim, segue a carreira científica. Mas na graduação eu sou contra ter que começar. Então ele queria, por exemplo, em vez de fazer um estágio, o cara fazer uma pesquisa, desenvolver um artigo, ele começou bem nessa área científica, né? Sim, Da administração, que é importante, que é fundamental. Mas, de repente, o que acontece é que tu não pode tirar do aluno essa necessidade que ele tem de ir para o mercado de trabalho rapidamente. E aí, então, começou a ter um pouco o perfil desse pessoal de professor, mas continuava com os professores de mercado. De determinado momento, a universidade só fazia concurso só para mini mestre doutor. E aí, estava uma expansão muito grande do curso ali na época, nós tínhamos para ter uma ideia, nós tínhamos TVT na Universidade Católica, 1.000 alunos. Nós tínhamos um curso de manhã, dois à noite, ingresso em março e em agosto. Tinha um curso em Jaguarão, um curso em Pinhão Machado, aliás, Piratininho, porque um curso em Santa Vitória. E a gente começou a ter que catar professor que não necessariamente tinha mestres disponíveis, né? E eu abri um concurso e me procuraram. Aliás, eu tive que contratar em caráter excepcional, porque eu estava iniciando o semestre e eu precisava de um sim. professor urgentemente. E eu contratei dois especialistas, né? Para quebrar o galho daquele semestre. E no meio do ano eu fiz concurso. E eu fiz o processo e foi, eu queria botar em especialista, porque esse cara era um bom, eu queria que ele participasse da seleção. E o reitor definiu. Aí eu pedi uma audiência com o reitor e aí eu entrei num outro lado dele. Aí expliquei essa ideia que eram pessoas de mercado, né? Que eu conhecia, que estavam ali já trabalhando, e ele insistindo que tinha que ser mestre. Eu disse, ah, professor, é o seguinte, ó, primeiro, nós já temos no curso o necessário que o MEC exige, que é o Uhum. percentual de doutores. Já estão cumprindo, já estão cumprindo. E esses dois professores aqui que eu gostaria de participar são professores de mercado, que agregar um aeroporto, tal, 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 tal. E tem aí batida final. Professor, o reitor, tem uma coisa, eles são mais baratos. Eles são mais baratos. Né? E ele me olhou, pois é. Pode, estou te autorizando, pode botar no teu edital. É, A lista pode ser. E eram pessoas de mercado que agregaram muito, inclusive foram fazer mestrado depois. Eles Mas é foram mestrado, importante mas ter essa mescla, né, de diferentes Brasil, experiências. Brasil, Mas, professor Renato, a gente está chegando ao final aí do nosso tempo de entrevista. Eu vou pedir para tu deixar uma mensagem aí para quem está nos assistindo pela TV Cidade aqui de Farroupilha. olha, eu tenho estado muito angustiado assim com a forma de ensino, vamos entrar na área de ensino, né? De todos os cursos sendo praticamente à distância, poucos universitários hoje estão trabalhando no curso presencial. Então, eu quero um pouco, assim, é uma coisa importante que é a ligação professor-aluno, a experiência que é passada pessoalmente, o network que se forma entre os alunos, né? Muitas das vezes, ao longo da vida, nós temos o que indica, né? Uhum. Pejorativo, aquele cara que conhece a tua trajetória e literalmente te indica para fazer uma coisa. Eu tive umas duas ou três pessoas importantes na minha vida que, de repente, abriram a porta. Ó, vem aqui, Sim. te conheci. Então, eu acho que nós temos que repensar essa questão do ensino só à distância. Parece que com a pandemia isso se agravou muito, né? Nós temos que botar na sala de aula
cara a cara. Esse dia eu fui na universidade lá dar uma volta. A sala de aula, tudo fechado, tudo vazio. E aquela coisa de relação aluno-professor, aluno com aluno, aquela festinha de fim de semana, um Uhum. churrasquinho. Essa união que se faz entre profissionais, ela é muito importante, É, está meio ficando de ficou lado, para mas trás, né? Ficou para trás. Professor Renato Oliveira, diretamente de Pelotas, na Zona Sul do Rio Grande do Sul, presidente do Rotary Clube de Pelotas Oeste, presidente da APAP, Associação dos Profissionais de Administração de Pelotas. Muito obrigado pela sua entrevista aqui para o programa Negócio de Família. foi um prazer, estou à disposição, a hora que quiser, para outra conversa, estamos à disposição, Rogério. Um abraço para ti também. Muito obrigado. E você sabe, todas as segundas-feiras às 19 horas, estamos sempre aqui na TV Cidade de Farroupilha trazendo um pouco mais sobre este tema tão importante, negócios de família. Nos vemos segunda que vem. Até lá. Tchau, tchau.